Minha avó não era boa, ela era temida. A maldição começou com ela. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um relato que, sinceramente, ainda me faz tremer só de lembrar. Não é exagero. É uma daquelas histórias que passam de geração em geração, mas não com orgulho, como acontece em algumas famílias. Aqui, o que foi passado adiante foi medo. Medo puro, cru, enraizado. E como muitos de vocês gostam de entender como tudo começou, eu vou contar desde o início. As partes bonitas, que são poucas, e as partes horríveis, que são muitas. Antes de mais nada, troquei todos os nomes por motivos óbvios, e se eu me perder em algum trecho, já peço perdão. É uma história longa, complexa e que mexe muito com a gente. Mas eu prometo que se você ficar até o final, tudo vai fazer sentido. Minha avó se chamava Olívia. Pelo menos esse é o nome que você vai ver aqui. Quando penso nela, é engraçado. Não existe, na minha memória, nenhuma foto dela sorrindo. E não é porque não tínhamos fotos, tínhamos sim. Ela apenas não sorria. Nem quando era mais nova, nem quando segurou o primeiro filho no colo, nem no casamento, nem jamais. Sempre foi aquele semblante duro, olhar parado, como se estivesse pensando em algo que ninguém mais podia ver. Meu pai dizia que ela tinha os olhos de quem enxerga o que o mundo não mostra. Só que na época ninguém entendia o que ele queria dizer com isso. Hoje, eu entendo. Infelizmente. O começo de tudo foi em uma cidade minúscula do interior de Minas, lá por volta de 1948. Olívia tinha 22 anos, vinda de uma família que já era meio mal falada, embora ninguém soubesse explicar direito o porquê. Sua mãe havia morrido cedo, seu pai era alcoólatra e Olívia tinha sido criada pela irmã mais velha, uma mulher rígida, extremamente religiosa e completamente incapaz de demonstrar qualquer forma de carinho. Só que Olívia sempre foi diferente. Não como uma criança rebelde, mas como alguém que observa demais. Ela ficava horas parada, olhando para o nada, às vezes no quintal, às vezes na porta de casa, às vezes no meio da rua mesmo. As pessoas chamavam isso de distração, mas minha família chamava de as pausas dela, como se ela estivesse em outro lugar. Quando ela conheceu meu avô, Antônio, ele era um rapaz simples, trabalhador e, digamos, inocente. Acreditava que podia consertar qualquer pessoa com paciência e amor. Só que ninguém sabia que Olívia não queria ser consertada. Antônio se apaixonou pela beleza dela, e ela realmente era linda, mas nunca percebeu que aquela beleza guardava uma frieza que não dava para explicar, nem ele, nem ninguém. Eles se casaram rápido, coisa de 6 meses. E foi aí que todos começaram a notar algo estranho. Antônio adoecia demais. Não eram doenças graves, mas sempre repetitivas. Febres constantes, dores de cabeça, vertigens, noites de insônia severa. Era como se algo estivesse drenando ele aos poucos. Minha avó, por outro lado, esbanjava a saúde. Nunca ficava doente, nunca perdia o apetite e nunca mudava a expressão. Nem mesmo quando meu avô passava noites tossindo, suando frio. Ela apenas observava, sentada na beira da cama, olhando para ele como quem observa um animal ferido. E foi nessa época que começaram os relatos das vizinhas. Algumas diziam que Olívia conversava sozinha no quintal. Outras juravam ter visto ela conversando com alguém que não estava lá. Uma vizinha mais velha afirmava que ela fazia orações ao contrário. Eu não sei se isso é verdade, mas minha tia-avó jura que ouviu palavras em uma língua que nunca tinha escutado na vida. Eu sei que isso tudo parece exagero, mas quando você junta todas essas pequenas histórias, um padrão começa a aparecer. Com o tempo, começaram a desaparecer coisas dentro da casa. Velas, fósforos, sal grosso, frascos de remédio.
Antônio achava que ela simplesmente era desorganizada, mas uma tia minha, irmão dele, falava outra coisa. Ela está fazendo coisa errada. Só que ninguém tinha coragem de acusar. Minha avó não era exatamente agressiva, mas o olhar dela, aquele olhar cortava a alma. Era como se ela soubesse de um segredo seu antes mesmo de você abrir a boca. O ápice da estranheza aconteceu quando meu pai nasceu. Ele foi o primeiro filho do casal, e dizem que o parto foi fácil demais. Não houve grito, não houve choro, não houve dor. A parteira dizia que minha avó deitou, respirou fundo 2 vezes e a criança simplesmente saiu, como se estivesse esperando. Mas o que mais assustou todo mundo foi outra coisa. Olívia não tocou no bebê. Nem olhou. Ficou de costas, olhando para a parede, enquanto todos tentavam entregar o recém-nascido a ela. Antônio ficou confuso e preocupado, mas Olívia só disse: "Ele não me pertence." Essa frase marcou toda a família, porque ela repetiu isso por anos. Ele não me pertence. Como se o próprio filho fosse um intruso. E, por incrível que pareça, meu pai cresceu com uma espécie de medo natural da própria mãe. Ele dizia que ela nunca bateu nele, nunca gritou, nunca xingou. Mas ela observava. Sempre de longe, sempre em silêncio, sempre com aquele olhar fundo, parado, que parecia atravessar a pele. Quando meu pai fez 7 anos, aconteceu uma das partes mais perturbadoras dessa história. Ele acordou no meio da madrugada e encontrou Olívia sentada na cadeira da sala, de costas para a porta. Até aí, nada demais. Ela fazia isso às vezes. Mas naquela noite, ele notou algo que nunca percebeu antes. A sombra dela não acompanhava o corpo. A luz da vela que ela tinha aceso projetava algo no chão, mas não era ela. Era uma sombra torta, como se o corpo estivesse virado de um jeito impossível. Meu pai ficou paralisado por vários segundos e, quando finalmente conseguiu se mexer, correu para o quarto chorando. No dia seguinte, tentou contar ao meu avô. Antônio balançou a cabeça e disse que ele tinha sonhado. Mas ele não tinha sonhado. E, embora nunca tenha tido coragem de falar com ela sobre aquilo, sempre soube que algo dentro daquela mulher não era normal. O tempo passou, e quando meu pai tinha 9 anos, aconteceu o evento que até hoje a família chama de A Noite Silenciosa. Foi numa época de muita chuva. Minha avó saiu de casa ao entardecer e ficou no quintal, parada novamente, como sempre fazia. Mas dessa vez, ela ficou por mais de 3 horas, na chuva, sem piscar, sem mexer um músculo. Antônio tentou falar com ela, tentou puxar pelo braço, tentou arrastar. Ela não reagiu. Foi só perto da meia-noite que ela finalmente se moveu. Olhou para o céu. Depois olhou para a janela do quarto onde meu pai estava. E sorriu. Meu pai desmaiou. Minha avó entrou em casa como se nada tivesse acontecido, se secou com um pano velho e foi dormir. No dia seguinte, não comentou nada. Antônio, assustado, procurou um padre da cidade. O padre aceitou ir até a casa, mas não entrou. Ele ficou parado no portão, olhou para a casa inteira e disse apenas uma coisa: "Essa mulher carrega algo que não vem daqui." Depois disso, nunca mais voltou. Os anos passaram e minha avó engravidou novamente. Dessa vez, algo estranho aconteceu antes mesmo da criança nascer. Os cachorros da vizinhança uivavam todas as noites quando ela saía para o quintal. Os gatos sumiam. Fósforos, velas e sal continuavam desaparecendo, em quantidade absurda. No dia do parto, algo terrível aconteceu. Minha avó começou a gritar tanto, mas tanto, que a cidade inteira a ouviu. A parteira correu para ajudar, mas quando chegou lá, encontrou a porta trancada. Olívia gritava como se fosse outra pessoa.
As palavras que ela dizia não eram compreensíveis. Até que, de repente, o silêncio tomou conta. Total. Quando Antônio conseguiu arrombar a porta, encontrou minha avó sentada no chão com a criança no colo. Mas o bebê parecia morto, cinza, frio, sem vida. Só que ela sorria. "Esse é meu", ela disse. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, começou a cantar uma melodia estranha, repetitiva, como se estivesse embalada em outra realidade. A parteira chamou ajuda e, milagrosamente, a criança começou a respirar de novo. Mas ninguém jamais esqueceu aquela cena. A partir daquele momento, a casa ficou completamente diferente. As paredes mofavam rápido demais, as lâmpadas queimavam. O clima era pesado, sufocante. Ninguém queria visitar a família. As crianças tinham pesadelos constantes. E Olivia ficava cada vez mais distante. Foi quando meu pai, já com 15 anos, encontrou algo escondido dentro de uma caixa de madeira. Vários objetos enrolados em panos pretos, dentes de animais, ossos pequenos, pedaços de pano com símbolos desenhados, frascos com líquidos escuros. Ele escondeu de todos, mas aquela noite marcou o começo do caos. Um mês depois, Antônio morreu dormindo. A causa oficial foi infarto, mas a família nunca acreditou nisso. A vizinha dizia que viu Olivia no quintal durante a madrugada falando com alguém que não estava lá. A outra vizinha dizia que ouviu risadas vindas da cozinha. Depois da morte dele, Olivia se transformou completamente. Passou a andar sempre com um véu escuro cobrindo a cabeça. Não comia com a família, não falava com ninguém, só observava. E todas as noites, sem erro, todas as noites, ia para o quintal e ficava parada por horas. Foi só quando meu pai fez 18 anos que ela finalmente disse algo direto para ele, algo que ele nunca esqueceu. "Você tem medo de mim? Eu sei. E deveria ter mesmo, mas não precisa correr. Porque o que me acompanha não quer você." Meu pai saiu de casa no dia seguinte. Nunca mais voltou. Só retornou décadas depois, quando Olivia já tinha desaparecido. Certa noite ela saiu para o quintal. E ninguém nunca mais viu, nem vestígios, nem roupas, nem corpo, nada. A polícia procurou por semanas, depois desistiu. Minha tia-avó dizia que coisas assim não deixam rastro mesmo. Até hoje, quando alguém menciona o nome dela nas reuniões de família, o clima muda. Meus tios evitam falar. Meu pai diz que não quer lembrar. E eu cresci sem conhecer essa mulher. Mas a sensação de que há um pedaço dela rondando nossa história nunca me abandonou. Eu só escrevi esse relato porque, algumas semanas atrás, recebi uma caixa que estava guardada no sótão da minha tia-avó. Uma caixa antiga, de madeira. A mesma que meu pai encontrou quando era adolescente. E dentro dela tinha os mesmos panos pretos, os mesmos frascos, os mesmos ossos, mas tinha algo a mais. Um papel com uma frase escrita à mão. "Para quando você estiver pronto." A letra era da minha avó. O papel era antigo, amarelado, mas a tinta parecia fresca, como se tivesse sido escrita ontem. Eu não sei o que isso significa e, sinceramente, tenho medo de descobrir. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Esse relato é pesado, eu sei, mas eu precisava dividir. Eu precisava, pelo menos, colocar isso para fora. Agora eu quero saber, o que você faria se encontrasse uma caixa assim? Você abriria? Você queimaria? Você devolveria para o lugar de onde veio? Me conta nos comentários porque eu realmente quero saber a opinião de vocês. Se gosta de relatos assim, não esquece de deixar o like e se inscrever. Isso ajuda muito o canal e me incentiva a trazer histórias que vocês jamais esquecerão. Até a próxima e cuidado com o que observa você no silêncio.